o ano passado, uma pessoa falou para mim, nossa, você é maravilhoso, mas depois que eu passei com fulano, minha vida mudou, mas eu cheguei nele e falei, você sabe que uma equipe médica, você tem o enfermeiro, você tem o anestesista, você tem vários médicos, então todos se reúnem para salvar uma vida? Assim somos nós somos vários terapeutas, várias ferramentas de Deus para te ajudar. Isso tem aconteceu com a senhora já, mãe? Já, Jurim. Até porque eu acho que a nossa energia ela é uma inteligência, né? Deus é uma inteligência. Então ele sabe o que cada um de nós precisamos. Então, se ele sabe que a gente precisa ir ali, né, no kardecismo, e aprender uma certa doutrina, vai lá e te leva até ali, né? Se de repente você passou por aquilo, aquela experiência, você aprendeu, você entendeu, você vivenciou aquilo, e essa inteligência percebe que você já está preparado para outra coisa, ele vai te levar até ali, né? Então, vamos dizer, você vem do Kardec, vai para a Umbanda, né? E aqui na Umbanda, onde acho que o Dorin citou um ponto que é interessante. Gente, o que eu queria falar eu falo com muito respeito, tá? É porque a verdade não é única. E as experiências que nós temos na Umbanda não vêm de um livro, né? Elas são vivenciadas no dia a dia, no pé descalço no terreiro, né? Então, a Umbanda, ela não tem uma cartilhazinha, ela é a experiência do que cada um vivencia. Então, quando a gente fala de Umbanda, para mim, né, isso eu aprendi com o pai João Mina, ela é uma árvore enorme, né, enorme. E ali ela tem várias raízes, várias formas, né, que chegam, né, até a sustentação da terra, né, ali para fincar essa árvore, e ela abraça todos, ela emana o oxigênio para todo mundo. Ela não vai perguntar, falar assim, olha, da onde você está vindo, quem que você é, qual é a sua cor, que língua que você fala. A Umbanda faz assim, meu filho, o que você precisa de mim? Eu estou aqui para te oferecer. Agora, a gente tem várias, gente, isso é cultura. Por exemplo, que dia que é hoje? Hoje é dia 24 de junho. Hoje é dia de São João. São João, em algumas vertentes da Umbanda, ele é considerado Xangô menino. Mas é orixá, não tem nada a ver com o santo católico. Então, gente, ok, a gente já entendeu isso, né? Só que nós estamos no Brasil, um país que recebeu o mundo dentro dele. Tem um pedaço do mundo no Brasil. Você vê lá no Sul, no Nordeste, aqui em São Paulo. Então, é uma miscigenação cultural. É aí que a gente tem que entender a Umbanda. Porque é daquela região. Do que aquela região é composta, geralmente, aqueles terreiros de Umbanda, né, nessa questão cultural, é que fortifica. Então, você tem uma Umbanda, né, que é constituída pelo de Moraes, uma Umbanda que vem das malocas do Rio, como eram chamados antigamente. Você tem depois Umbanda esotérica, Umbanda mística, Umbanda amblé, Umbanda trançada, Umbanda branca, Umbanda cristã, Umbanda sagrada. Olha, né? E nisso, gente, é interessante, porque quando você fala dessa questão cultural, o terreiro é composto de pessoas. Sem pessoas, terreiro não funciona, né? Então, ali, naquela comunidade, o que aquela comunidade acredita, o que aquela comunidade participa, vai se agregando no que essa diretriz da UNAM, que é uma inteligência. Ele sabe o que precisa. Então, a gente vai passando por etapas, né? Assim eu vejo, Dorinha, eu sempre falo isso com muito respeito, Certo. né? E o que seria Porque Umbanda mística? Que eu vi que você falou Umbanda mística, aí eu fiquei, opa! eu que chamo assim, Dorim. A gente tem dentro da Umbanda vertentes mágicas, né? Eu tenho lá a Umbanda esotérica, que, se eu não me engano, vem muito ali pelo WW da Mata, né? E dentro dessa, assim, essa Umbanda mística, vamos se dizer assim, né? Ela incorpora traços de outros elementos de magia, né? Isso aí, gente, eu estou pesquisando,
me orientando para entender isso que está acontecendo dentro da Umbanda, tá? Porque, assim, a gente está numa religião que é mágica, né? Quando a gente fala misticismo, é uma mistura, né? É assim que eu entendo, Dorim, né? Uma mistura. E aí, ali tem outras vertentes mágicas dentro dessa Umbanda. E para mim, de novo, né, gente, vem muito dessa questão cultural, do que aquele zelador de santo, do que aquele pai ou aquela mãe de santo tem, do que ela foi composta, do que ela foi criada, né? Se de repente ali a origem é mais católica, né? Porque você vê uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de catolicismo, o catolicismo tem a magia dele, né? Que são as orações, as velas que você acende, né? Aquilo é magia. Quando você acende um elemento, você está invocando, né? A magia. Então, eu estou colocando uma vela, estou falando, né? Uma oração, estou colocando a força do meu espírito naquilo, né? E vou incorporar isso muitas vezes com um bem, com os pontos, né? De magia que a gente fala, que são os tracejados que as entidades desenham e que tem muito hoje, muito médium que aprende, né, também a fazer esse tracejado, que é aí que eu falo, Dorim, que tem essa coisa do misticismo, do esoterismo, né? Que são esses pontos que estão dentro da Umbanda. Então, assim, gente, para a gente falar dessas diversas umbandas, né, a gente tem que estudar bastante, né? E no sentido, assim, de saber qual é o melhor para a gente, né? Porque tem gente que começa, a Umbanda é isso, a Umbanda é aquilo, não tem isso dentro da Umbanda. Gente, não dá para dizer para você, ó, tá certo, se tá errado, se isso é do mal, se isso é do bem. A Umbanda não tem esse julgamento, né? Somos nós que temos esse julgamento. É a mesma coisa, eu não falei que ela é uma árvore? A árvore não vai perguntar para você se você é do mal ou se você é do bem. Ela vai fazer o trabalho dela, emanar oxigênio, soltar as folhas dela, fazer as frutas crescerem, né? Ela tá ali para fazer isso. Nós é que temos esse julgamento de separação. Porque assim, o que não é bom para mim pode ser bom para o meu amigo, né? Pode ser bom para o meu colega, mas é a evolução de cada um. Então, quando a gente fala dessas diversas umbandas, né? A gente primeiro é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me identifico, porque o médium muitas vezes chega assim, ele entra na casa, ele pergunta, ele tem medo, né? A casa também precisa. Eu acredito que toda casa precisa ter o seu grupo de estudo, precisa ter ali uma pessoa disponível para responder dúvida, porque sempre tem uma pessoa chegando, né? Sempre tem um mais velho e sempre tem um mais novo, sempre. Todo dia para o mundo espiritual, né? Então eu acredito muito que toda casa precisa de estudo. Para quê? Para entender do que aquele grupo é formado, do que aquele grupo vem, por que aqui nessa casa se cultua os orixás, por que nessa casa aqui se cultua os santos, por que nessa casa aqui se passa ponto no chão, por que nessa casa aqui se usa sacrifício, por que nessa casa aqui se usa isso. Então isso, né, vai muito também de quem está interessado em aprender. E assim, nessa doutrina, né, você não vai encontrar respostas em livros. A gente não encontra resposta em livro. A gente encontra a resposta na prática. Tá? Então, não adianta, gente. Eu adoro, assim, o aprendizado, né? Sou muito curiosa, gosto de estudar, vou atrás de informação, não estou aqui falando coisas por falar, né? O que eu falo, eu tenho propriedade, graças a Deus, né? Mas me coloco com humildade aqui, porque a verdade não é única, né? Deus é uma energia enorme, no sentido assim, que a gente como falar como zelador, como médium, precisa participar, precisa entender como a casa funciona, precisa saber a sua doutrina. Então, vamos lá. A doutrina da minha casa é a doutrina Omolocô, né? O Omolocô, ela é uma vertente que vem do povo banto, de praticamente dos primeiros escravos que vieram para o Brasil, né?
E aqui teve muito a questão do sincretismo. Então, você vai cultuar ali a energia de um orixá como se fosse a energia de um santo, né? Então, Ogum, como São Jorge, né? São Sebastião, como Oxóssi, Santo Antônio, como Exu, né? A gente até esses dias até estava brincando, porque a gente pega assim, né? O Santo Antônio, a turma que gosta de praticar magia, bota lá o santo de ponta cabeça. Faça isso com o Exu para você ver o que te acontece. Bota o Exu de ponta cabeça. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem uma separação. Santo Antônio é Santo Antônio, que Ogum é Ogum, né? Mas isso foi agregado dentro da religião, né? E não dá para você pegar e falar assim, ó, errado, né? Até que a gente teve muitos milagres com essas energias. E continuamos. Então, isso vai de variações, né, de culturas, porque se você pega, né, os terreiros mais tradicionais, mais antigos, isso é forte, isso é enraizado. Hoje, né, hoje, com tanta informação que nós temos, que era o que eu ia até falar, né, as pessoas falam, ah, mas isso não é mais. Não, gente. Assim, eu ainda faço até hoje e vou continuar fazendo porque dá muito certo para mim o ritual de Santo Antônio antes de dar a festa de Ogum, né? Então, para mim dá muito certo isso. Para mim a comunidade dá muito certo. E se eu faço, as pessoas batem aqui. Você vai distribuir o pãozinho de Santo Antônio no dia, né, de Santo Antônio? Vai fazer o ritual do seu Exu Calunga, né? A gente quer o pãozinho para botar lá no potinho do arroz. Então, isso já virou cultura aqui onde eu tenho o terreiro. E assim, gente, essas práticas vocês não vão achar em livro, né? Eu acho que aprender é excelente, porque conheceis a verdade e a verdade te libertará, né? A verdade, ela vai te ajudar, tá? Mas ela sozinha não funciona, né? A verdade sozinha não funciona. Tem que ter a vontade, ela tem que ter o questionamento, porque às vezes falar, ah, é ruim ter dúvida. Eu não acho ruim ter dúvida. Como eu falei para vocês aqui agora, sempre tem gente começando, então nenhuma dúvida é ignorante, né? Também é o ponto de você falar, olha, eu sou o ser superior daqui. Não, senhor, né? A gente, como zelador, né, que estamos na direção de uma casa, nós temos um débito enorme com a espiritualidade, porque Deus colocou os filhos dele para que a gente oriente essas pessoas a ter o seu caminho, para que elas possam despertar o seu eu divino, a força superior delas, a cabeça delas, o ori, né, o eu divino delas, para que elas possam fazer, né, a sua evolução e ajudar outras pessoas. Então, nós, como zeladores, precisamos ter muita humildade, né, de saber o momento, inclusive, daquele médium. Falar, olha, a minha jornada aqui terminou e eu estou pronto para outra. Eu estou para outro aprendizado, eu estou pronto para conhecer outra vertente, eu estou pronto para conhecer outra religião, né? Eu estou pronto para ir adiante, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento que cada um dessas pessoas fazem também a sua evolução. E era aquilo que o Dorim estava falando da história do carro, né? Às vezes o médium já passou pela Umbanda e ali, poxa, ele está pronto para outro lugar, para levar isso para outro lugar. Então, tudo vai da sua evolução. Só que essa prática, gente, ela não demora assim um dia, né? 2 dias, 3 dias. Não, ela é uma vida. A Umbanda é uma filosofia de vida. Você não entra aqui hoje, ó, em nome de Exu, em nome de Oxalá, você tá limpinho. Não, ela é uma constância, ela é uma filosofia de vida. Assim, até porque essa ancestralidade que nós carregamos aqui, caboclo, preto velho, Exu, né? Se tem outra coisa que você não encontra fora do Brasil, Exu Mirim, Pombagira, isso é nosso. Zé Pilintra, isso é nosso, é aqui. Então você não vai encontrar isso em outros lugares, né? Mas ó, veio para cá, agregou conosco aqui, para, né? Os mestres da Jurema, ó, tem outra maneira de fazer umbanda também, né? Outras maneiras de fazer essa umbanda no sentido de evoluir. Então, assim, a pessoa está ali, aprendeu, e o espírito dela, a energia dela, de oferecer muito mais.
Então, ela vai passar, vai procurar entender. Por isso que eu falo para os médiums, é interessante o aprendizado, sim. Só que a gente não pode sair tirando para um monte de lugar. Onde é que a gente tem que aprender? Na casa espiritual que a gente escolheu. Se a gente não tem uma casa espiritual, é ok. Mas o dia que eu faço para vocês, por que que você quer se desenvolver? Porque a mediunidade, para mim, Dorim, ela é uma coisa muito séria, né? A mediunidade, Certo. ela não tem religião. Mediunidade não tem nada a ver com religião. Até porque ó, o Dorim é médium, né? Eu sou médium e nós fazemos partes de vertentes diferentes, porém o propósito é o mesmo, ajudar o meu próximo. Isso é a Ô, mediunidade.